Ele entrava e todo mundo baixava a cabeça. O restaurante virava cemitério de medo. Até que uma garçonete nova olhou bem nos olhos dele e disse a frase que mudou tudo para sempre. Era uma tarde qualquer quando Magnus Santoro estacionou sua Mercedes preta na frente do restaurante Vila Toscana. O barulho do motor sendo desligado fez Carmen Silva, que estava organizando as mesas, congelar na hora. Ela olhou pela janela e seu rosto perdeu toda a cor. Ele chegou, sussurrou para Leandro Santos, o garçom mais novo da equipe. Magnus Santoro está aqui. Leandro sentiu o estômago revirar. Tinha apenas algumas semanas trabalhando no Vila Toscana, mas já sabia o que significava quando aquele nome era pronunciado. Era como se alguém tivesse anunciado que um furacão estava se aproximando. Todo mundo parava o que estava fazendo e entrava em pânico silencioso. Donato Ferreira, o dono do restaurante, saiu correndo da cozinha quando ouviu o sussurro de Carmen. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava o paletó e alisava o cabelo. 48 anos de vida, 23 anos comandando o Vila Toscana, e ainda assim Magnus conseguia fazê-lo suar frio como um adolescente enfrentando o primeiro dia de escola. Carmen, arruma a mesa 8, a melhor mesa da casa. Agora! Donato ordenou com voz tensa. Leandro, vai buscar a garrafa de vinho mais cara que temos na adega. E pelo amor de tudo que é sagrado, não derrube nada. Magnus empurrou a porta de vidro do restaurante e entrou como se fosse o dono do lugar. Na verdade, às vezes ele agia como se fosse dono da cidade inteira. Terno italiano que custava mais que o salário anual de 3 funcionários, relógio suíço que brilhava no pulso, e aquele olhar de quem sabia exatamente o poder que tinha sobre as pessoas. O ambiente mudou completamente. Clientes que estavam conversando animadamente baixaram a voz. Garçons que circulavam naturalmente entre as mesas começaram a andar na ponta dos pés. Até a música ambiente parecia ter ficado mais baixa, como se o próprio som tivesse medo de incomodar Magnus. Boa tarde, Sr. Santoro. Donato se aproximou com um sorriso forçado que mais parecia uma careta de dor. Que honra tê-lo conosco novamente. Sua mesa está pronta, como sempre. Magnus nem respondeu ao cumprimento. Seus olhos percorreram o restaurante como um general inspecionando tropas em formação. Cada detalhe era analisado, cada imperfeição catalogada mentalmente para futura cobrança. A mesa 8 está limpa? Ele perguntou com voz grave que cortava o ar como uma lâmina. Perfeitamente limpa, senhor. Acabamos de preparar especialmente para o senhor. Donato respondeu, quase se curvando enquanto conduzia Magnus até a mesa mais reservada do restaurante. Magnus se sentou sem pressa, como um rei ocupando seu trono. Donato puxou a cadeira, ajeitou o guardanapo e fez uma reverência que beirava o ridículo. Era constrangedor assistir um homem adulto se rebaixar daquela forma, mas todos no Vila Toscana sabiam que era questão de sobrevivência. Leandro se aproximou com a garrafa de vinho, as mãos tremendo visivelmente. Era um rapaz de apenas 22 anos, estudante universitário que trabalhava ali para pagar os estudos. Tinha sonhos, planos, uma vida toda pela frente. Mas naquele momento, ele parecia um cordeiro sendo levado ao matadouro. Senhor Santoro, trouxe o vinho que o senhor sempre aprecia. Leandro disse com voz trêmula, tentando manter a compostura profissional que Donato sempre exigia. Magnus olhou para o garçom como se estivesse vendo algo repugnante. Você está tremendo, disse friamente. Suas mãos estão tremendo. Como é que vou tomar vinho servido por alguém que nem consegue segurar a garrafa direito? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Era como assistir um acidente de carro em câmera lenta. Todos sabiam que algo terrível estava para acontecer, mas ninguém podia fazer nada para impedir. Desculpe, Sr. Santoro. Estou um pouco nervoso, mas posso servir perfeitamente. Leandro tentou se explicar, mas sua voz saiu ainda mais fraca. Nervoso? Magnus repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Eu pago para ser servido por profissionais, não por crianças nervosas que mal sabem segurar uma garrafa. Donato interveio rapidamente, o suor escorrendo pela testa. Senhor Santoro, por favor, permita que eu mesmo sirva o vinho. Leandro é novo, mas é um excelente funcionário. Excelente funcionário? Magnus riu, mas não havia humor algum naquele som. Olha para ele, Donato.
Está tremendo como uma folha. Isso é o que você chama de excelente? Leandro sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Não era justo. Ele estava trabalhando honestamente, estudando de manhã e servindo mesas à tarde para construir um futuro melhor. Não merecia ser humilhado daquela forma por alguém que nem sequer o conhecia. Chefe Augusto Lima apareceu na porta da cozinha, atraído pelo silêncio estranho que havia tomado conta do salão. Era um homem de meia idade, formado em gastronomia, com mais de 20 anos de experiência criando pratos que faziam as pessoas sorrirem. Mas quando viu Magnus, seu rosto se fechou como uma porta batendo. Ah, o famoso chefe, Magnus disse, notando a presença de Augusto. Espero que a comida hoje esteja melhor que da última vez. Aquele risoto estava uma vergonha. Parecia comida de hospital. Augusto engoliu em seco. O risoto da última vez havia sido elogiado por todos os outros clientes. Ele havia passado anos aperfeiçoando aquela receita. Era uma de suas especialidades. Mas Magnus tinha o dom de transformar orgulho em vergonha com apenas algumas palavras. Vou preparar pessoalmente o prato do senhor hoje, Augusto disse, tentando manter a dignidade profissional. Pessoalmente? Magnus sorriu de forma cruel. Da última vez você também preparou pessoalmente. O resultado foi um desastre. Talvez seja melhor deixar algum assistente fazer. Às vezes os inexperientes se esforçam mais que os veteranos acomodados. As palavras atingiram Augusto como socos no estômago. 20 anos de carreira, prêmios de culinária, reconhecimento de outros chefes renomados. Tudo isso foi reduzido a nada por alguns segundos de crueldade gratuita. Carmen observava tudo de longe, apertando as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela trabalhava no Vila Toscana havia 8 anos. Tinha visto Magnus humilhar dezenas de funcionários, fazer clientes chorarem, transformar noites especiais em pesadelos. E nunca, nenhuma única vez, alguém havia tido coragem de enfrentá-lo. Por que ninguém faz nada? Ela sempre se perguntava em silêncio. Por que deixamos esse homem destruir a todos nós? A resposta era simples e aterrorizante. Magnus Santoro não era apenas um cliente rico. Ele era dono de metade dos negócios da cidade. Controlava empregos, financiamentos, contratos. Uma palavra dele poderia destruir uma família inteira. Um telefonema seu poderia fechar um estabelecimento. Ele não precisava gritar ou fazer ameaças explícitas. Seu poder falava por si só. Magnus pediu o prato mais caro do menu, reclamou de tudo que foi servido, humilhou mais 3 funcionários que se aproximaram da mesa e ainda criticou a decoração do restaurante na frente de outros clientes. Cada palavra era calculada para causar máximo constrangimento, cada gesto pensado para demonstrar superioridade absoluta. Quando finalmente terminou de comer, ele chamou Donato com um estalar de dedos, como se estivesse chamando um cachorro. Donato correu até a mesa com um sorriso falso colado no rosto. A conta, Sr. Santoro? Obviamente, Donato. E espero que da próxima vez você tenha treinado melhor seus funcionários, principalmente esse garçom nervoso ali. Magnus apontou para Leandro, que ainda estava visivelmente abalado. Gente assim não deveria trabalhar em lugar decente. Leandro sentiu vontade de sumir da face da terra. Precisava daquele emprego, precisava do dinheiro, precisava manter os estudos, mas também precisava da dignidade. E Magnus havia pisoteado completamente o pouco que restava dela. Magnus pagou a conta sem dar gorjeta, levantou-se majestosamente e caminhou em direção à saída. Mas antes de ir embora, ele parou no meio do salão e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Donato, você sabe que eu sempre apoiei este restaurante. Seria uma pena se as coisas mudassem por causa de funcionários inadequados. A ameaça não poderia ser mais clara. Donato engoliu em seco e acenou com a cabeça, sabendo exatamente o que aquilo significava. Magnus saiu do Vila Toscana deixando atrás de si um rastro de humilhação, medo e lágrimas contidas. O restaurante levou longos minutos para voltar ao normal. Clientes sussurravam entre si, funcionários tentavam se recompor, e Leandro correu para o banheiro para chorar longe dos olhos de todos. Carmen olhou para a mesa 8, ainda suja com os restos da refeição de Magnus, e fez uma pergunta que ecoaria em sua mente pelos próximos dias. Até quando vamos aceitar isso? Ela não sabia que, muito em breve,
Uma nova funcionária chegaria ao Vila Toscana. Uma garçonete que não conhecia o poder de Magnus Santoro, não temia suas ameaças e não estava disposta a baixar a cabeça para ninguém. Uma mulher que mudaria para sempre a história daquele lugar e de todas as pessoas que trabalhavam ali. 2 semanas depois do último episódio com Magnus, o Vila Toscana ainda carregava aquela atmosfera pesada que sempre ficava no ar quando ele aparecia. Leandro havia pedido para trabalhar apenas no turno da manhã, com medo de encontrar Magnus novamente. Augusto mal saía da cozinha, e Donato vivia olhando nervosamente para a porta de entrada, como se esperasse que o tirano aparecesse a qualquer momento. Foi numa manhã de segunda-feira que Isabel Cardoso empurrou a porta do restaurante pela primeira vez. 25 anos, formada em administração, mas precisando de um emprego urgente depois que a empresa onde trabalhava fechou as portas. Ela não sabia que estava entrando no território do homem mais temido da cidade. «Bom dia», Isabel disse com um sorriso genuíno para Carmen, que estava arrumando as mesas. «Vim falar sobre a vaga de garçonete». Carmen parou o que estava fazendo e olhou para a moça à sua frente. Isabel tinha algo diferente no olhar, uma confiança tranquila que há muito tempo não se via naquele lugar. Usava roupas simples, mas estava impecavelmente arrumada, com postura ereta e um aperto de mão firme quando se apresentou. «Você tem experiência em restaurante?» Carmen perguntou, já imaginando como Donato reagiria a uma funcionária inexperiente. «Não especificamente em restaurante, mas trabalhei 5 anos em atendimento ao cliente. Sei lidar com pessoas difíceis», Isabel respondeu com naturalidade. Carmen quase riu da ironia. Se ela soubesse o que significava pessoa difícil no Vila Toscana, talvez repensasse a candidatura. Donato apareceu do escritório nos fundos, atraído pelas vozes. Quando viu Isabel, seus olhos se iluminaram. Era exatamente o tipo de funcionária que ele precisava. Apresentável, articulada, profissional. Alguém que pudesse impressionar os clientes importantes. «Isabel, certo?» Donato se aproximou estendendo a mão. «Donato Ferreira, proprietário. Carmen me falou sobre você pelo telefone ontem». A entrevista durou apenas 15 minutos. Isabel respondeu todas as perguntas com segurança. Demonstrou conhecimento sobre vinhos e pratos sofisticados e deixou claro que estava ali para trabalhar sério. Donato contratou ela na hora. «Pode começar amanhã?» Ele perguntou, já imaginando como seria bom ter alguém competente para lidar com os clientes mais exigentes. «Perfeitamente», Isabel sorriu. «Estarei aqui às 7 da manhã». No dia seguinte, Carmen assumiu a responsabilidade de treinar Isabel. Enquanto explicava o funcionamento do restaurante, ela tentava encontrar uma forma delicada de falar sobre Magnus Santoro. «Isabel, preciso te contar uma coisa importante». Carmen começou hesitante. «Temos um cliente aqui que é, como eu posso dizer, bem complicado». «Complicado como?» Isabel perguntou, organizando os talheres na mesa que estava arrumando. «Ele se chama Magnus Santoro. É muito rico, muito poderoso e tem o costume de tratar mal os funcionários. Quando ele chegar, é melhor você deixar comigo ou com outro garçom mais experiente». Isabel parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos de Carmen. «Tratar mal como?» Carmen suspirou. Como explicar anos de humilhação em poucas palavras? Ele grita, reclama de tudo, faz os funcionários chorarem. Uma vez ele fez uma garçonete ter uma crise de ansiedade só porque ela demorou 2 minutos para trazer a água. «E vocês aceitam isso?» Isabel perguntou, genuinamente surpresa. «Não é questão de aceitar», Carmen respondeu baixinho. «É questão de sobrevivência. Magnus pode destruir este lugar com um telefonema. Pode fazer qualquer um de nós perder o emprego em toda a cidade. Então a gente aguenta, porque não tem escolha». Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Finalmente ela balançou a cabeça. «Todo mundo tem escolha, Carmen. Às vezes as pessoas só esquecem disso». Durante os primeiros dias, Isabel trabalhou perfeitamente. Era educada, eficiente, lembrava dos pedidos sem anotar e tinha um jeito natural de fazer os clientes se sentirem bem-vindos. Donato ficou impressionado com a nova contratação. «Onde você encontrou essa menina?» Ele perguntou para Carmen. «Ela é excelente. Tomara que continue sendo quando encontrar Magnus», Carmen respondeu preocupada.
A oportunidade não demorou a chegar. Era uma quinta-feira à tarde quando Magnus Santoro apareceu novamente no Vila Toscana. Isabel estava limpando mesas no fundo do salão quando ouviu o silêncio familiar se instalar no ambiente. Ela virou-se e viu um homem de terno caro sendo recebido por Donato com exagerada reverência. Notou como todos os funcionários ficaram tensos, como os outros clientes baixaram a voz, como o próprio ar pareceu ficar mais pesado. Esse deve ser o tal Magnus, Isabel pensou, observando a cena com curiosidade. Magnus se sentou na mesa 8, como sempre, e Donato fez sinal para Carmen atendê-lo. Mas Magnus levantou a mão, parando-a no meio do caminho. Não, ele disse alto o suficiente para que Isabel ouvisse. Quero ser atendido pela garçonete nova, aquela ali no fundo. Isabel sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Carmen fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse, cuidado. Mas Isabel já estava caminhando em direção à mesa 8. Boa tarde, ela disse com seu sorriso profissional padrão. Em que posso ajudá-lo? Magnus a analisou de cima a baixo, como um predador estudando uma presa. Esperava ver o nervosismo familiar, o medo nos olhos, a submissão automática que todos os funcionários demonstravam. Em vez disso, encontrou um olhar firme e uma postura confiante. Você é nova aqui, ele constatou. Sim, comecei esta semana. Meu nome é Isabel. Isabel. Magnus repetiu o nome devagar, como se estivesse gravando na memória. Espero que você seja melhor que os outros funcionários medíocres deste lugar. Era o primeiro teste. A primeira tentativa de estabelecer dominância através da humilhação sutil. Isabel não mordeu a isca. Vou fazer o meu melhor para que o senhor tenha uma experiência agradável. Ela respondeu calmamente. Gostaria de ver o cardápio ou já sabe o que vai pedir? Magnus ficou ligeiramente desapontado. Onde estava o nervosismo? Onde estavam as desculpas antecipadas? Esta garçonete estava agindo como se ele fosse um cliente comum. Quero o salmão grelhado, mas quero ele perfeitamente grelhado, não ressecado como da última vez. E quero o molho à parte, não despejado em cima como se fosse comida de cachorro. Era uma reclamação sobre algo que ainda nem havia acontecido. Uma crítica antecipada projetada para deixar Isabel insegura. A tática funcionava com todos os outros funcionários. Vou passar as instruções exatamente como o senhor pediu para o chefe. Isabel disse simplesmente. Alguma bebida para acompanhar? Magnus estava começando a se irritar. Onde estava a submissão? Onde estava o medo? Esta mulher estava tratando-o como se fosse normal. Vinho tinto, o mais caro que vocês têm. E que esteja na temperatura correta, não morno como da última vez. Perfeitamente. Isabel anotou o pedido sem demonstrar qualquer sinal de intimidação. Volto já com o vinho. Quando Isabel se afastou, Magnus ficou olhando para ela com uma mistura de surpresa e irritação. Em poucos minutos, ela havia quebrado completamente o padrão de comportamento que ele estava acostumado a provocar. Carmen correu até Isabel na cozinha. Como foi? Ele disse alguma coisa terrível? Ele foi um pouco grosseiro, mas nada que eu não tenha visto antes. Isabel respondeu, preparando a garrafa de vinho. Por que todo mundo tem tanto medo dele? Isabel, você não entende. Magnus não é só um cliente rude. Ele é perigoso. Pode acabar com a vida de qualquer um aqui. Isabel parou e olhou seriamente para Carmen. Carmen, eu entendo que vocês estão assustados. Mas medo não pode ser desculpa para aceitar desrespeito. Se todo mundo continuar baixando a cabeça, ele vai continuar pisando em vocês para sempre. É fácil falar quando você não tem família para sustentar. Carmen respondeu nervosa. Quando você não tem conta para pagar. Eu também tenho contas para pagar, Isabel disse suavemente. Mas também tenho dignidade. E uma coisa não pode existir sem a outra. Isabel voltou para a mesa de Magnus com o vinho. Ele provou e naturalmente reclamou. Está um pouco ácido. Vocês não sabem conservar vinho direito neste lugar. O vinho estava perfeito. E Magnus sabia disso. Era apenas mais uma tentativa de estabelecer dominância através da crítica gratuita. Posso trazer outra garrafa se o senhor preferir. Isabel ofereceu educadamente. Não, esse serve. Mas da próxima vez prestem mais atenção à conservação. O prato chegou preparado exatamente como Magnus havia pedido.
Augusto havia caprichado, com medo de outra humilhação pública. Mas Magnus, é claro, encontrou algo para reclamar. O salmão está seco, ele disse depois da primeira garfada. Isabel olhou para o prato. O salmão estava claramente suculento, grelhado na perfeição. Pela primeira vez, ela decidiu não simplesmente aceitar a reclamação. O senhor gostaria que eu pedisse para o chefe preparar outro? Ela perguntou. Ou prefere que eu pergunte especificamente qual parte está seca, para que possamos melhorar na próxima vez? Magnus parou de mastigar. Ninguém nunca havia questionado suas reclamações antes, mesmo quando eram obviamente infundadas. Ninguém nunca havia pedido especificações sobre suas críticas. Está aceitável, ele murmurou, repentinamente sem argumento. Isabel sorriu. Ótimo, fico feliz que esteja satisfeito. Pelo resto da refeição, Magnus ficou estranhamente quieto. Tentou mais algumas provocações, mas Isabel respondeu a todas com um profissionalismo inabalável. Não se curvou, não se desculpou excessivamente, não demonstrou medo. Quando Magnus finalmente pediu a conta, ele estava visivelmente frustrado. Pela primeira vez em anos, não havia conseguido humilhar um funcionário do Vila Toscana. Isabel, ele disse quando ela trouxe a conta. Sim, senhor. Você é diferente dos outros funcionários daqui. Cada pessoa é única, senhor Santoro. Magnus pagou e saiu sem fazer sua ameaça habitual. Pela primeira vez, ele havia sido tratado como um cliente comum e não sabia como reagir a isso. Quando a porta se fechou atrás dele, todo o restaurante suspirou aliviado. Carmen correu até Isabel. Como você conseguiu? Como você não ficou com medo? Isabel sorriu tristemente. Carmen, eu tive medo, mas aprendi uma coisa na vida. Quando você se curva para um tirano uma vez, você vai ter que se curvar para sempre. E eu decidi que não vou viver de joelhos. Donato se aproximou, ainda processando o que havia presenciado. Isabel, você foi incrível. Nunca vi ninguém lidar com Magnus daquele jeito. Eu simplesmente o tratei como um ser humano comum. Isabel respondeu. Talvez seja isso que ele precise aprender a ser. Mas Isabel não sabia que Magnus Santoro não estava acostumado a ser contrariado. E que homens como ele, quando não conseguem quebrar alguém pela intimidação, partem para métodos mais extremos. A guerra estava apenas começando. 3 dias se passaram desde o primeiro encontro entre Isabel e Magnus, e o clima no Vila Toscana havia mudado completamente. Os funcionários andavam com um brilho diferente nos olhos, como se finalmente tivessem visto que era possível enfrentar o impossível. Leandro voltou a trabalhar no turno da tarde. Augusto saiu mais vezes da cozinha para conversar com os clientes, e até Donato parecia respirar mais aliviado. Mas Isabel sabia que aquilo era apenas o olho do furacão. Homens como Magnus Santoro não simplesmente desistiam quando contrariados. Eles escalavam a violência emocional até quebrar quem ousasse desafiá-los. Era uma sexta-feira movimentada quando Isabel viu a Mercedes preta estacionar novamente em frente ao restaurante. Desta vez, Magnus não veio sozinho. Saiu do carro acompanhado de 2 homens de terno, claramente seus subordinados, e uma mulher loira de roupas caras que emanava arrogância a quilômetros de distância. Ele trouxe plateia. Isabel murmurou para si mesma, entendendo imediatamente a tática. Magnus queria humilhá-la na frente de testemunhas, aumentar a pressão psicológica. Carmen notou a chegada e correu até Isabel. Ele voltou e trouxe gente com ele. Isabel, por favor, deixa eu atender a mesa dele hoje. Não, Isabel respondeu calmamente, ajeitando o avental. Se eu recuar agora, ele vai saber que conseguiu me intimidar. E aí vai ser pior para todos nós. Magnus entrou no restaurante como um general invadindo o território inimigo. Seus acompanhantes o seguiram em formação, ocupando estrategicamente o espaço para maximizar sua presença intimidadora. A mulher loira, que Isabel descobriria depois se chamar Viviane Monteiro, varreu o ambiente com olhar desdenhoso. Donato! Magnus chamou o proprietário com voz autoritária. Quero a mesa 12 para mim e meus convidados. E quero ser atendido exclusivamente pela garçonete nova. Como é mesmo o nome dela? Isabel, senhor Santoro. Donato respondeu nervoso. Mas se preferir, posso... Isabel.
Magnus repetiu o nome como se fosse uma sentença. Perfeito. Quero ver se ela mantém a mesma atitude de semana passada. Isabel se aproximou da mesa com passos firmes, mas por dentro sentia borboletas no estômago. Era uma coisa enfrentar Magnus sozinho. Outra muito diferente fazer isso na frente de uma audiência que claramente estava ali para apoiá-lo. Boa tarde, ela disse educadamente. Bem-vindos ao Vila Toscana. Viviane riu alto, um som desagradável que cortou o ar como unha no quadro. Essa é a famosa garçonete que vocês estavam falando? Achei que fosse mais impressionante. Os dois homens de terno riram também, criando um coro de humilhação que fez todos os outros clientes do restaurante se virarem para olhar. Isabel sentiu o rosto esquentar, mas manteve o sorriso profissional. Em que posso ajudá-los? Ela perguntou, ignorando completamente o comentário de Viviane. Magnus se inclinou para trás na cadeira, assumindo uma postura de superioridade calculada. Isabel, eu trouxe meus amigos aqui porque falei para eles sobre o serviço excepcional deste lugar. Espero que você não me faça passar vergonha. Era uma armadilha perfeita. Se Isabel fornecesse um serviço normal, Magnus reclamaria que estava ruim. Se ela se esforçasse demais, ele diria que ela estava tentando se exibir. Não havia como vencer esse jogo pelas regras dele. Vou fazer exatamente o que sempre faço, Isabel respondeu. Meu melhor. Seu melhor. Viviane repetiu mockingly. Tomara que seja melhor que sua aparência. O insulto direto fez Isabel parar por um segundo. Não era sobre comida. Não era sobre serviço. Era um ataque pessoal gratuito, projetado para quebrar sua autoestima na frente de todos. Isabel respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Viviane. A beleza é uma questão de perspectiva, senhora. Mas educação é universal. E creio que estamos todos aqui para ter uma refeição agradável, não para fazer julgamentos pessoais. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Ninguém nunca havia rebatido um insulto na mesa de Magnus Santoro. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Os outros clientes suspenderam as conversas. Era como assistir alguém desafiar um dragão. Magnus sorriu, mas era um sorriso perigoso. Que interessante! A garçonete tem personalidade. Vamos ver se ela tem competência também. Ele começou a fazer pedidos impossíveis. Queria o salmão grelhado, mas não muito grelhado, nem pouco grelhado, e certamente não no ponto que eles normalmente serviam. Queria o molho aquecido, mas não quente, e definitivamente não morno. Queria o vinho em uma temperatura específica que não estava nem na carta nem fazia sentido enológico. Isabel anotou tudo sem pestanejar. Alguma coisa mais? Sim, Magnus disse, levantando a voz propositalmente. Quero que você explique para meus amigos aqui por que uma garçonete acha que pode falar com clientes do jeito que você falou com a Viviane. Todas as cabeças do restaurante se voltaram para Isabel. Era o momento da verdade. Ela podia pedir desculpas, se humilhar e continuar o ciclo de abuso que dominava aquele lugar há anos. Ou podia fazer algo que nunca havia sido feito antes. Posso explicar sim, Isabel disse calmamente. Eu acredito que respeito é uma via de mão dupla. Trato todos os clientes com educação e profissionalismo e espero ser tratada da mesma forma. Não importa quanto dinheiro alguém tenha. Isso não dá o direito de desrespeitar outras pessoas. Viviane quase engasgou com o próprio espanto. Você está sendo insolente comigo? Não, senhora. Estou sendo honesta. Existe uma diferença. Magnus bateu a mão na mesa, fazendo os talheres saltarem. O barulho ecoou pelo restaurante como um tiro. Você esqueceu onde está trabalhando, Isabel. Este não é lugar para suas lições de moral. Isabel sentiu o coração disparar, mas não recuou nem um centímetro. Senhor Santoro, eu não esqueci onde trabalho. Trabalho em um restaurante que serve comida excelente para pessoas que merecem ser bem tratadas. Isso inclui todos os clientes e também todos os funcionários. Funcionários? Um dos homens de terno riu. Você acha que funcionário tem direito igual a cliente? Acho que todo ser humano tem direito de ser tratado com dignidade. Isabel respondeu sem hesitar, independente da função que exerce. Magnus se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som agudo que fez todo mundo se arrepiar. Ele estava vermelho de raiva.
as veias do pescoço saltadas, os punhos cerrados. Era um homem acostumado a ter seus caprichos atendidos sem questionamento, e Isabel havia quebrado completamente esse padrão. "Você sabe quem eu sou?" ele gritou, apontando o dedo para o rosto de Isabel. "Sabe o que eu posso fazer com você? Com este lugar? Com todos vocês?" Isabel não se mexeu, não deu um passo para trás, não baixou os olhos, não demonstrou medo. "Sei quem o senhor é, senhor Santoro, e sei o que pode fazer, mas também sei quem eu sou. E sei que não vou aceitar ser desrespeitada por ninguém, independente do poder que essa pessoa ache que tem." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Magnus olhou ao redor do restaurante e viu algo que nunca havia visto antes. Pessoas olhando diretamente para ele, sem baixar a cabeça. Funcionários parados observando a cena, clientes curiosos sobre o que aconteceria depois. Sua autoridade estava sendo questionada publicamente, e ele não sabia como reagir. Donato apareceu correndo, suando frio. "Senhor Santoro, por favor, me permita resolver essa situação. Isabel é nova. Ela não entende como as coisas funcionam aqui." "Não," Isabel disse firmemente, olhando para Donato. "Eu entendo perfeitamente como as coisas funcionam aqui. A pergunta é, por que vocês aceitam que funcionem assim?" Magnus apontou o dedo para Donato. "Ou você demite essa garçonete agora, na minha frente, ou eu garanto que este restaurante fecha em uma semana." Era a ameaça final, a carta mais poderosa no baralho de Magnus. Durante anos, essa frase havia sido suficiente para dobrar qualquer resistência, para fazer qualquer um se curvar aos seus caprichos. Donato olhou para Isabel, depois para Magnus, depois para todos os funcionários que estavam assistindo. Suas mãos tremiam, o suor escorria pela testa. Era proprietário daquele lugar há mais de 20 anos. Tinha funcionários que dependiam dele, contas para pagar, uma vida inteira investida naquelas paredes. "Senhor Santoro", ele começou com voz trêmula. "Donato", Isabel interrompeu suavemente. "Você não precisa escolher entre mim e ele. Precisa escolher entre o certo e o errado. Entre a dignidade e o medo." Magnus riu com crueldade. "Dignidade não paga conta, menina. Medo é realista. Dignidade é luxo para quem pode pagar por ela." Isabel se virou para ele e, pela primeira vez em toda aquela confrontação, sorriu. Não era um sorriso provocativo ou desafiador. Era um sorriso triste, quase compassivo. "Senhor Santoro, eu sinto pena do senhor." Magnus parou de rir imediatamente. "Pena? Sim. Porque o senhor tem tanto dinheiro, tanto poder, tanta influência, mas não consegue comprar a única coisa que realmente importa: o respeito genuíno das pessoas. O senhor consegue medo, consegue submissão, consegue obediência, mas nunca vai conseguir que alguém o respeite de verdade enquanto continuar tratando os outros como se fossem inferiores." As palavras de Isabel atingiram Magnus como socos no estômago. Porque eram verdadeiras. Porque tocaram numa ferida que ele passava a vida tentando esconder. A solidão absoluta de alguém que só consegue relacionamentos baseados no poder e no medo. Viviane e os homens de terno olharam para Magnus esperando uma reação explosiva, uma demonstração devastadora de poder. Mas Magnus ficou ali parado, processando o que havia acabado de ouvir. "Vocês não sabem com quem estão mexendo", ele murmurou finalmente, mas a voz saiu sem força, sem convicção. "Talvez", Isabel disse suavemente, "a pergunta seja: o senhor sabe com quem está mexendo? Porque não está mexendo apenas comigo. Está mexendo com toda pessoa que um dia se cansou de ser pisoteada. E somos mais numerosos do que o senhor imagina." Magnus olhou ao redor do restaurante novamente. Desta vez, viu algo diferente nos olhos das pessoas. Não era mais medo, era expectativa. Como se todos estivessem esperando para ver se finalmente alguém conseguiria enfrentar o tirano e vencer. "Isso não terminou aqui", Magnus disse, pegando o paletó. "Vocês não fazem ideia do que acabaram de começar." Ele saiu do restaurante seguido por seus companheiros, deixando para trás um silêncio que durou longos segundos, até que alguém começou a bater palmas. Um cliente solitário numa mesa do canto. Depois outro. E outro. Em questão de segundos, todo o Vila Toscana estava aplaudindo Isabel de pé. Ela ficou ali no meio do salão, ainda processando o que havia acontecido, quando Carmen a abraçou com força.
Você fez isso. Carmen sussurrou no ouvido dela. Você realmente fez isso. Mas Isabel sabia que a guerra estava apenas começando. E Magnus Santoro não era o tipo de homem que aceitava derrota sem revidar com tudo que tinha. O final de semana passou em silêncio tenso. Isabel sabia que Magnus não deixaria as coisas como estavam, mas não esperava que a retaliação começasse tão cedo. Na segunda-feira de manhã, quando chegou ao trabalho, encontrou Donato no escritório com cara de quem não havia dormido a noite inteira. Isabel, preciso falar com você, ele disse com voz cansada. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, preparando-se para o pior. O que aconteceu? Donato suspirou pesadamente. Magnus ligou ontem à noite. Disse que se você continuar trabalhando aqui, ele vai cancelar todos os eventos que a empresa dele faz no restaurante. São 12 eventos por ano, Isabel. Representam quase 30% da nossa receita. Isabel sentiu o estômago afundar. Sabia que essa hora chegaria, mas ainda assim doía ouvir. E você vai me demitir? Não quero fazer isso, Donato disse sinceramente. Você é uma excelente funcionária e o que fez na sexta-feira foi corajoso. Mas Isabel, eu tenho 15 funcionários aqui. Se o restaurante quebrar, todos eles ficam sem emprego. Eu entendo, Isabel disse suavemente. Realmente entendo. Mas posso pedir uma coisa? O quê? Me dê uma semana. Se em uma semana eu não conseguir resolver essa situação, saio sem criar nenhum problema. Donato a olhou surpreso. Como você vai resolver? Magnus Santoro não é o tipo de pessoa que muda de ideia. Isabel se levantou, já com um plano formando na cabeça. Todo tirano tem um ponto fraco, Donato. Só preciso descobrir qual é o dele. Naquela mesma tarde, Isabel fez algo que nunca havia feito antes. Investigou a vida de alguém. Começou pela internet, pesquisando o nome de Magnus Santoro em sites de notícias, redes sociais, registros públicos. O que encontrou a deixou intrigada. Magnus aparecia em dezenas de reportagens sobre negócios, sempre como o empresário de sucesso que havia construído um império do nada. Mas havia algo estranho nas datas. As primeiras matérias sobre ele datavam de apenas 8 anos atrás, quando ele já aparecia como milionário estabelecido. Onde estava sua história antes disso? Isabel decidiu ir mais fundo. Ligou para Teodoro Marques, um antigo cliente do Vila Toscana que parou de frequentar o restaurante depois de um desentendimento público com Magnus. Teodoro havia sido dono de uma pequena cadeia de supermercados até alguns anos atrás. Teodoro, aqui é Isabel do Vila Toscana. Lembra de mim? Claro, Isabel. Como você está? Ainda trabalhando naquele lugar? Estou sim. Teodoro, posso perguntar uma coisa meio estranha? Você conhece bem a história do Magnus Santoro? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Por que você quer saber sobre aquele homem? É complicado. Ele está tentando me prejudicar no trabalho, e eu preciso entender melhor quem ele realmente é. Teodoro suspirou. Isabel, você está mexendo com fogo. Magnus não é apenas um empresário rico. Ele é perigoso. Perigoso como? Encontra comigo amanhã no Café Central às 3 da tarde. Não é conversa para telefone. Na terça-feira, Isabel chegou ao Café Central 15 minutos adiantada. Teodoro já estava lá, numa mesa no fundo, olhando nervosamente para a porta. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, mas que parecia ter envelhecido mais do que deveria. Isabel, você tem certeza que quer saber sobre Magnus? Ele perguntou assim que ela se sentou. Tenho, preciso saber. Teodoro olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Tudo bem, mas prometa que vai ter cuidado com essa informação. Prometo. Magnus Santoro não construiu império nenhum do nada. Há 10 anos ele era apenas Marcos Santos, um contador falido que trabalhava num escritório de contabilidade de segunda categoria. Eu sei porque ele fazia a contabilidade dos meus supermercados. Isabel sentiu um frio na espinha. Como ele virou Magnus Santoro, então? Essa é a parte que dói contar. Teodoro disse com voz amargurada. Em 2015, uma senhora muito rica chamada Helena Santoro contratou o escritório onde Marcos trabalhava para organizar as finanças da herança que ela ia deixar para as instituições de caridade. Ela não tinha família, estava com uma condição de saúde delicada e queria garantir que seu dinheiro fosse usado para ajudar pessoas necessitadas. O que aconteceu?
Marcos passou meses organizando a documentação, ganhando a confiança da senhora Helena. Ela era uma mulher sozinha, sem parentes próximos, meio isolada do mundo. Ele começou a visitá-la regularmente, dizendo que era para acompanhar o processo. Com o tempo, se tornou quase um neto adotivo para ela. Isabel estava começando a entender aonde a história ia dar. Ele manipulou ela? Pior que isso, nos últimos meses de vida dela, Helena mudou todo o testamento. Em vez de doar para a caridade, deixou tudo para Marcos. 82 milhões de reais, Isabel. E não foi só isso. Helena assinou documentos transferindo parte da fortuna para ele ainda em vida, alegando que ele era como um filho para ela. Isso é terrível, Isabel murmurou. Fica pior. Depois que Helena partiu, Marcos mudou o nome para Magnus Santoro, inventou uma história sobre ter herdado de uma tia distante e começou a usar o dinheiro para comprar empresas falidas por preços baixos. Como você sabe de tudo isso? Teodoro riu amargamente. Porque minha empresa foi uma das primeiras que ele destruiu. Quando eu descobri sobre a origem do dinheiro dele e comecei a fazer perguntas, Magnus me ofereceu um negócio. Vender meus supermercados para ele por 1/3 do valor. Ou ele usaria a influência para me quebrar através de fiscalizações, problemas com fornecedores e outras pressões. E você vendeu? Tentei resistir no começo. Mas Isabel, você não faz ideia do poder que 80 milhões de reais podem ter numa cidade como esta. Magnus comprou inspetores, influenciou fornecedores, espalhou boatos sobre problemas de qualidade nos meus produtos. Em 6 meses, eu estava na falência. Isabel sentiu uma raiva crescer no peito. E ele fez isso com outras pessoas? Dezenas. Sempre o mesmo padrão. Oferece comprar a empresa por uma fração do valor. E se a pessoa recusa, ele usa todos os métodos possíveis para forçar a venda. Nunca nada que possa ser provado legalmente, mas sempre eficaz. Por que você nunca denunciou? Com que provas? Helena realmente assinou todos os documentos. Tecnicamente nada do que Magnus fez foi crime. Antiético? Sim. Imoral? Com certeza. Mas não crime. Isabel ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente perguntou: Teodoro, você tem alguma forma de provar essa história? Tenho alguns documentos que guardei da época. Por quê? Porque Magnus está tentando me destruir igual fez com você, e eu não vou deixar. Teodoro a olhou com preocupação. Isabel, eu admiro sua coragem, mas você não entende. Magnus não vai apenas tentar te demitir. Ele vai tentar destruir sua vida inteira. Vai fazer você nunca conseguir emprego em lugar algum desta cidade. Então talvez seja a hora de alguém mostrar para ele como é ser vulnerável. Isabel disse com determinação. Teodoro, você conhece outras pessoas que foram prejudicadas por Magnus? Conheço várias. Por quê? Porque juntos somos mais fortes que separados. E porque toda pessoa que foi pisoteada por ele merece justiça. Teodoro hesitou. É arriscado, Isabel. Muito arriscado. Mais arriscado que deixar ele continuar destruindo vidas? Depois de alguns segundos, Teodoro assentiu. Tem uma pessoa que você precisa conhecer. Helena Ribeiro. Ela trabalhava como secretária de Helena Santoro nos últimos anos de vida da senhora. Se alguém tem informações que podem parar Magnus, é ela. Naquela mesma noite, Isabel ligou para Helena. A conversa foi curta, mas reveladora. Eu sei exatamente quem você é, Helena disse antes mesmo de Isabel se apresentar completamente. Magnus falou sobre você para alguns associados dele. Disse que você era um probleminha que ele ia resolver rapidamente. Será que podemos conversar pessoalmente? Podemos, mas não no telefone. Amanhã, 7 da noite, na Igreja São Pedro. Lá é seguro. Na quarta-feira à noite, Isabel chegou à Igreja São Pedro e encontrou Helena num banco dos fundos. Era uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos castanhos presos em coque, aparência discreta, mas olhos inteligentes que transmitiam muita força interior. Teodoro me contou sobre você, Helena disse, assim que Isabel se sentou ao lado dela. Disse que você tem coragem para enfrentar Magnus. Estou tentando, mas preciso de ajuda. Helena olhou para o altar da igreja como se estivesse rezando silenciosamente. Isabel, durante 3 anos eu cuidei de Helena Santoro. Ela era uma mulher maravilhosa, generosa,
que queria usar sua fortuna para ajudar crianças órfãs e pessoas necessitadas. O que Magnus fez com ela foi monstruoso. Teodoro me contou um pouco da história. Teodoro não sabe de tudo. Magnus não apenas manipulou Helena para mudar o testamento. Ele isolou ela de qualquer pessoa que pudesse questioná-lo. Convenceu ela de que eu estava roubando, que os outros funcionários não eram confiáveis. Nos últimos meses, eu era praticamente a única pessoa que ela via, além dele. Isabel sentiu o coração apertar. Isso deve ter sido terrível para ela. Foi. Helena chegou a me perguntar se achava que Magnus realmente se importava com ela, ou se estava apenas interessado no dinheiro. Eu não soube o que responder na época, mas agora sei que ela suspeitava de alguma coisa. Você tem alguma prova do que Magnus fez? Helena abriu a bolsa e tirou um pequeno gravador digital. Helena estava começando a ficar desconfiada nos últimos dias. Pediu para eu gravar algumas conversas que ela teve com Magnus. Disse que se algum dia alguém questionasse suas decisões, queria que as pessoas soubessem que ela estava lúcida quando as tomou. Isabel sentiu o coração acelerar. E você tem essas gravações? Tenho. E elas mostram claramente Magnus pressionando Helena, fazendo chantagem emocional, inventando histórias sobre parentes que iam tentar roubar o dinheiro dela. É manipulação psicológica pura. Por que você nunca usou essas gravações antes? Helena suspirou. Porque tive medo, e porque Helena havia morrido, e eu achei que nada ia trazê-la de volta. Mas depois de ver quantas pessoas Magnus destruiu ao longo dos anos, percebi que ela não gostaria que eu ficasse em silêncio. Helena, essas gravações podem parar Magnus de vez. Podem. Mas Isabel, você tem que entender. Fazer isso vai colocar sua vida em perigo. Magnus não vai aceitar ser exposto. Ele vai usar todo o poder dele para te destruir. Isabel olhou para o altar da igreja pensando em Helena Santoro, uma senhora generosa que queria ajudar outros e foi enganada por alguém em quem confiava. Pensou em Teodoro, que perdeu o trabalho de uma vida por se recusar a se curvar. Pensou em todos os funcionários do Vila Toscana que viviam com medo e em todas as outras pessoas que Magnus havia pisoteado ao longo dos anos. Helena, ela disse finalmente, eu não posso deixar ele continuar fazendo isso. Não posso viver sabendo que tive a chance de parar um tirano e não fiz nada. Helena sorriu pela primeira vez na conversa. Helena ia gostar de você. Ela sempre dizia que a coragem é a única coisa que os poderosos não conseguem comprar. Então, me ajude a honrar a memória dela. Me ajude a dar a Magnus Santoro exatamente o que ele merece. Na quinta-feira de manhã, Isabel voltou ao Vila Toscana com um plano. Magnus havia dado um ultimato a Donato. Ou ela saía, ou o restaurante perderia os contratos. Mas Magnus não sabia que Isabel agora tinha armas para revidar. Carmen, ela disse para a colega, preciso de um favor. Se Magnus aparecer hoje, me avise imediatamente. Temos uma conversa pendente. Isabel, você está com cara de quem está tramando alguma coisa. Isabel sorriu. Estou. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, sinto que posso ganhar. Não demorou muito. Às 15h, a Mercedes preta de Magnus estacionou em frente ao Vila Toscana. Desta vez, ele veio sozinho. Entrou no restaurante com a postura de quem esperava uma rendição fácil. Donato, ele chamou alto. Preciso falar com você sobre a situação que discutimos. Na verdade, Isabel disse aparecendo ao lado de Magnus, quem precisa conversar comigo é o senhor. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Magnus se virou para ela com aquele sorriso cruel habitual. Isabel, você ainda está aqui? Achei que Donato já tivesse resolvido nosso probleminha. Ah, nosso probleminha ainda não acabou, Sr. Santoro, Isabel disse calmamente. Na verdade, está só começando, porque eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre o senhor. Ou devo dizer, sobre Marcos Santos. Pela primeira vez desde que Isabel o conhecera, Magnus Santoro ficou completamente sem cor no rosto. O silêncio que se seguiu à menção do nome Marcos Santos foi ensurdecedor. Magnus ficou parado no meio do Vila Toscana, o rosto completamente pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Pela primeira vez em anos, o homem mais temido da cidade estava visivelmente abalado. Não sei do que você está falando, ele murmurou, mas a voz saiu fraca, sem a autoridade habitual.
Isabel deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo nos olhos dele. Claro que sabe, Marcos. Ou prefere que eu conte para todo mundo aqui a história da senhora Helena Santoro? Magnus olhou nervosamente ao redor. O restaurante estava cheio para o horário do almoço tardio, com clientes nas mesas e funcionários observando a cena com curiosidade crescente. Donato se aproximou, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. Isabel, do que vocês estão falando? Donato perguntou. Estamos falando sobre como certas pessoas constroem fortunas. Isabel respondeu sem tirar os olhos de Magnus. E sobre como outras pessoas pagam o preço por essa ambição. Magnus tentou recuperar a compostura. Donato, sua funcionária está delirando. Talvez seja melhor chamar alguém para buscá-la. Delirando? Isabel riu, mas não havia humor na risada. Teodoro Marques não estava delirando quando me contou como você destruiu os supermercados dele. Helena Ribeiro não estava delirando quando me mostrou as gravações da senhora Helena. A menção das gravações fez Magnus dar um passo para trás como se tivesse levado um soco. Que gravações? As gravações onde você pressiona uma senhora idosa e sozinha para mudar o testamento. Onde você inventa histórias sobre parentes gananciosos para isolá-la de qualquer pessoa que pudesse protegê-la. Onde você faz chantagem emocional com alguém que confiava em você. O restaurante estava em silêncio absoluto agora. Todos os clientes haviam parado de comer. Todos os funcionários haviam parado de trabalhar. Era como assistir à revelação de um segredo que havia sido guardado por anos. Magnus tentou mais uma vez negar. Isso é absurdo. Helena Santoro era minha tia. Ela me deixou a herança porque eu era o único parente que cuidou dela. Tia? Isabel repetiu a palavra com desprezo. Magnus, você não tinha parentesco nenhum com Helena. Você nem sequer se chamava Santoro na época. Era apenas Marcos Santos, um contador falido que ela contratou para organizar a papelada da herança que ela queria doar para a caridade. Um murmúrio de choque percorreu o restaurante. Clientes sussurraram entre si. Funcionários se entreolharam com espanto. A história que Magnus havia espalhado por anos estava sendo desmontada palavra por palavra. Você está mentindo, Magnus disse, mas sua voz estava trêmula. Não tem como provar nada disso. Isabel sorriu tristemente. Magnus, eu passei os últimos 3 dias conversando com pessoas que você destruiu ao longo dos anos. Teodoro me contou como você ofereceu comprar os supermercados dele por 1/3 do valor, e quando ele recusou, você usou sua influência para quebrar a empresa dele através de fiscalizações e problemas com fornecedores. Isso é negócio, não crime, Magnus tentou se defender. Helena me contou como você manipulou Helena nos últimos meses de vida dela. Como você a convenceu de que todos ao redor dela eram aproveitadores, de que só você realmente se importava. Como você fez uma senhora generosa que queria ajudar crianças órfãs mudar completamente o testamento por causa das suas mentiras. Magnus estava suando agora, o terno caro grudado no corpo, as mãos tremendo visivelmente. Helena sempre foi uma funcionária problemática. Helena mesmo me disse isso. Helena disse isso depois que você passou meses envenenando a mente dela contra qualquer pessoa que pudesse questionar suas intenções, Isabel replicou. E sabe qual é a parte mais triste? Helena começou a desconfiar de você no final. Por isso pediu para Helena gravar suas conversas. Ela queria ter certeza de que, se algum dia alguém questionasse suas decisões, ficasse claro que ela estava sendo pressionada. O impacto dessa revelação foi devastador. Magnus cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. A ideia de que Helena havia descoberto sua manipulação e tomado medidas para se proteger era algo que ele nunca havia considerado. Onde estão essas supostas gravações? Ele perguntou desesperadamente. Em lugar seguro, Isabel respondeu. Junto com todos os documentos que comprovam sua verdadeira identidade e a origem do seu dinheiro. Nesse momento, a porta do Vila Toscana se abriu e Teodoro Marques entrou. Atrás dele veio Helena Ribeiro. E atrás dela, mais 3 pessoas que Isabel não conhecia, mas que claramente reconheceram Magnus imediatamente. Magnus viu o grupo se aproximando e seu rosto perdeu completamente a cor. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos ouvir você explicar para todas essas pessoas como construiu seu império, Teodoro disse calmamente.
Viemos ouvir você contar sobre Helena Santoro, sobre os negócios que destruiu, sobre as vidas que arruinou. Uma das pessoas que Isabel não conhecia se aproximou. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, aparência simples, mas olhar determinado. Meu nome é Roberto Silva, ele disse alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Magnus destruiu minha transportadora há 4 anos. Ofereceu comprar por uma quantia ridícula e quando recusei, meus maiores clientes começaram a cancelar contratos sem explicação. Uma mulher se juntou a ele. Eu sou Marisa Ferreira. Tinha uma floricultura que atendia os melhores eventos da cidade. Magnus queria comprar o ponto comercial onde eu estava. Quando recusei vender, de repente comecei a ter problemas com licenças, com fornecedores, com tudo. Tive que fechar em 6 meses. O terceiro membro do grupo era um homem mais jovem. Carlos Mendes. Ele se apresentou. Magnus queria que eu vendesse o terreno onde meu pai construiu nossa oficina mecânica. Quando disse não, começaram a aparecer fiscais toda semana, multando por qualquer coisa. No final, não tive escolha senão vender por 1/4 do valor real. Magnus estava cercado agora, rodeado pelas vítimas de anos de manipulação e abuso de poder. Todo o restaurante observava em silêncio, testemunhando o momento em que um tirano enfrentava suas vítimas. Vocês não podem provar nada, Magnus disse desesperadamente. São todos apenas negócios que deram errado, coincidências. Helena deu um passo à frente, segurando o pequeno gravador digital. Não são coincidências, Magnus, e nós podemos provar. Ela apertou o botão play e a voz de Helena Santoro preencheu o Vila Toscana. Era uma voz frágil, de uma senhora idosa, mas ainda lúcida. Marcos, eu não entendo por que você acha que meus funcionários estão tentando me roubar. Helena trabalha comigo há 3 anos, nunca deu motivo para desconfiança. A voz de Magnus, mais jovem na época, respondeu. Helena, você é muito boa, muito confiante. Essas pessoas sabem que você está deixando uma herança grande e estão tentando se aproveitar. Eu só estou tentando proteger você. Mas, Marcos, eu já decidi doar tudo para as instituições de caridade. Para que alguém ia querer me roubar? Helena, você não pode confiar nessas instituições. Elas vão pegar seu dinheiro e usar para pagar salários de diretores, não para ajudar quem precisa. Comigo você sabe que o dinheiro vai ser usado para fazer o bem. A gravação continuou por mais alguns minutos, mostrando claramente Magnus manipulando Helena, inventando histórias sobre supostos parentes gananciosos, criando um cenário de ameaças imaginárias para justificar que ela mudasse o testamento. Quando Helena desligou o gravador, o silêncio no restaurante era absoluto. Magnus estava encostado numa cadeira, respirando com dificuldade, completamente derrotado. Isso é manipulação de uma pessoa vulnerável, uma cliente murmurou para outra. É abuso psicológico, outro cliente concordou. Donato se aproximou de Magnus com uma expressão de nojo. Durante todos esses anos eu me curvei diante de você. Deixei você humilhar meus funcionários, destruir a dignidade do meu restaurante, e você nem sequer era o homem que fingia ser. Magnus tentou mais uma vez recuperar o controle da situação. Donato, você está cometendo um erro terrível. Mesmo que essas acusações fossem verdade, eu ainda tenho poder nesta cidade. Ainda posso destruir este lugar. Não pode mais, Isabel disse calmamente. Porque o poder que você tem é baseado em medo e mentira. E quando as pessoas descobrem a verdade, o medo desaparece. Teodoro se aproximou de Magnus. Durante anos, eu carreguei a culpa de ter perdido tudo que construí. Pensei que era fraco, que não soube lutar direito. Agora sei que nunca tive chance contra alguém que estava disposto a usar métodos tão baixos. Helena abriu a bolsa e tirou um envelope. Magnus, aqui estão cópias de todas as gravações, de todos os documentos que comprovam sua verdadeira identidade e de todos os registros dos negócios que você destruiu usando a herança roubada de Helena. O que vocês querem? Magnus perguntou com voz derrotada. Isabel se aproximou dele, olhando diretamente nos olhos. Queremos que você faça uma escolha. Pode continuar sendo o tirano que sempre foi e nós levamos todas essas provas para as autoridades e para a imprensa. Ou pode começar a reparar o mal que fez. Reparar como? Primeiro, você vai pedir desculpas. Para todos aqui, para todos os funcionários que humilhou,
para todas as pessoas que prejudicou ao longo dos anos. Magnus olhou ao redor, vendo todos os olhos fixos nele, esperando. Pela primeira vez na vida, ele estava completamente vulnerável, completamente à mercê da justiça emocional. Segundo, Isabel continuou, você vai indenizar adequadamente todas as pessoas que perderam seus negócios por causa das suas manipulações. E terceiro, Teodoro acrescentou, você vai honrar a vontade original de Helena Santoro. Vai usar parte da herança dela para ajudar as instituições de caridade que ela queria beneficiar. Magnus ficou ali parado por longos segundos, processando suas opções. Finalmente suas pernas cederam e ele se sentou pesadamente numa cadeira. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto, ele murmurou. Mas chegaram, Isabel disse suavemente. E agora você precisa decidir que tipo de homem quer ser pelo resto da vida. Magnus olhou para Helena, depois para Teodoro, depois para todas as suas vítimas ao redor. Finalmente, ele olhou para Isabel, a garçonete que havia ousado enfrentá-lo quando todos os outros se curvavam. Tudo bem, ele sussurrou. Tudo bem. Eu vou fazer o que vocês estão pedindo. E pela primeira vez em sua vida, Magnus Santoro, ou Marcos Santos, baixou a cabeça em verdadeira humildade. A promessa de Magnus de fazer o que as vítimas pediam ecoou pelo Vila Toscana. Mas Isabel sabia que palavras eram uma coisa, ações eram outra completamente diferente. Ela havia visto homens poderosos prometerem mudanças antes, apenas para voltar atrás assim que a pressão diminuía. Magnus, ela disse com voz firme, suas palavras são um começo, mas precisamos de ações concretas. Agora. Magnus levantou a cabeça, ainda visivelmente abalado, mas tentando recuperar algum controle da situação. O que exatamente vocês querem que eu faça? Teodoro se aproximou, tirando uma folha de papel do bolso. Primeiro, você vai assinar este documento, reconhecendo que destruiu minha empresa através de métodos antiéticos e se comprometendo a pagar indenização integral. E segundo, Roberto Silva acrescentou, vai fazer o mesmo com todos nós aqui. Magnus olhou para os documentos como se fossem sentenças de execução. Vocês não entendem. Se eu admitir isso publicamente, vou perder tudo. Minha reputação, meus negócios, tudo. Igual você fez conosco, Marisa Ferreira disse com voz carregada de emoção. Eu perdi a floricultura que meu pai construiu. Perdi a casa onde criei meus filhos. Perdi tudo porque você queria meu ponto comercial. E eu perdi a oficina que era o sonho da vida do meu pai, Carlos Mendes completou. Tive que vender por uma mixaria porque você tornou impossível continuar trabalhando. Magnus ficou em silêncio por alguns segundos, o peso das palavras das vítimas claramente o afetando. Pela primeira vez, ele estava vendo as consequências reais de suas ações nos rostos das pessoas que havia prejudicado. Tudo bem, ele murmurou. Vou assinar os documentos. Mas no momento em que pegou a caneta, Magnus hesitou. Isabel viu um brilho familiar retornar aos olhos dele, a mesma arrogância calculista que ela havia aprendido a reconhecer. Na verdade, Magnus disse devolvendo a caneta, acho que preciso consultar meus advogados antes de assinar qualquer coisa. O restaurante inteiro suspirou em decepção. Era exatamente o que todos esperavam. Magnus estava voltando ao seu padrão habitual de promessas vazias e manobras evasivas. Eu sabia, Teodoro balançou a cabeça. Leopardo não muda as manchas. Mas Isabel não estava surpresa. Ela havia se preparado para essa possibilidade. Magnus, você tem certeza que quer fazer isso do jeito difícil? Do jeito difícil? Magnus riu, recuperando parte de sua arrogância habitual. Isabel, você esqueceu com quem está falando. Eu ainda tenho advogados caros, ainda tenho influência. Vocês têm o quê? Algumas gravações de uma senhora que já partiu há anos? Helena se aproximou, segurando outro envelope. Temos mais que isso, Magnus. Muito mais. Ela abriu o envelope e espalhou documentos na mesa mais próxima. Temos os registros bancários que mostram como você transferiu o dinheiro de Helena para contas pessoais, ainda quando ela estava viva. Temos e-mails que você mandou para inspetores oferecendo favores em troca de fiscalizações direcionadas. Temos gravações de telefonemas onde você ameaça fornecedores para cortarem contratos com empresários que não quiseram vender para você.
O rosto de Magnus foi perdendo a cor gradualmente enquanto Helena espalhava mais e mais evidências na mesa. Como vocês conseguiram isso? Helena não era apenas uma senhora solitária, Magnus, Helena explicou. Ela era inteligente. Nos últimos meses de vida, quando começou a desconfiar de você, ela pediu para eu investigar discretamente. Contratou um investigador particular, mandou fazer cópias de todos os documentos, gravou conversas telefônicas. Isabel sorriu tristemente. Helena sabia que você estava enganando ela, Magnus. Ela só não sabia como parar, mas deixou todas as ferramentas necessárias para que outras pessoas pudessem fazer justiça em nome dela. Magnus olhou para os documentos espalhados na mesa como se estivesse vendo sua própria sentença. Isso é impossível. Helena confiava em mim. Helena confiava no homem que você fingia ser. Helena corrigiu. Mas ela descobriu quem você realmente era e tomou providências. Donato se aproximou da mesa e examinou alguns dos documentos. Meu Deus, Magnus, você realmente fez tudo isso? Ameaçou funcionários públicos? Chantageou fornecedores? Magnus não respondeu. Estava olhando fixamente para um documento específico, uma cópia de um e-mail que havia mandado para um inspetor sanitário oferecendo dinheiro para encontrar problemas no restaurante de um concorrente. Este e-mail, ele murmurou, foi enviado do seu computador pessoal para o e-mail oficial do inspetor. Helena confirmou. Helena conseguiu acesso ao seu computador quando você esqueceu de fazer logout na casa dela. A revelação foi o golpe final. Magnus desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Por longos segundos, o único som no Vila Toscana foi sua respiração pesada e irregular. Quando finalmente levantou a cabeça, havia lágrimas nos olhos dele. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas de algo que Isabel não esperava ver. Vergonha genuína. Eu não queria que chegasse a esse ponto, ele disse com voz quebrada. No começo, eu só queria ter dinheiro suficiente para nunca mais me sentir pequeno, para nunca mais ter que me curvar para ninguém. Isabel se sentou na cadeira ao lado dele. E como você se sente agora, Magnus? Ele a olhou com os olhos vermelhos. Me sinto menor do que nunca na minha vida. Por quê? Magnus ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. Porque eu me tornei exatamente no tipo de pessoa que costumava me humilhar. Eu me tornei no tirano. Teodoro se aproximou. Magnus, durante anos eu carreguei o peso de ter perdido tudo que construí. Pensei que era fraco, que não sabia lutar. Você me fez sentir menos que nada. Eu sei. Magnus sussurrou. E eu sinto muito. Sente muito não basta, Roberto Silva disse. Precisa de ações. Magnus assentiu lentamente. Vocês estão certos. Palavras não vão devolver o que eu tirei de vocês. Ele se levantou. Pegou a caneta que havia devolvido minutos antes e começou a assinar todos os documentos de indenização. Não hesitou. Não questionou valores. Não tentou negociar. Assinou tudo em silêncio. Pronto, ele disse quando terminou. Todos vocês vão receber indenizações integrais pelos prejuízos que causei. E vou cumprir a vontade original de Helena, doando parte da herança para as instituições de caridade que ela queria beneficiar. Isabel olhou para Magnus com uma mistura de surpresa e algo parecido com compaixão. Magnus, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você se tornou assim? O que aconteceu que fez você achar que precisava destruir outros para se sentir poderoso? Magnus ficou quieto por um longo tempo. Quando finalmente respondeu, sua voz estava carregada de dor antiga. Quando eu era criança, meu pai era um operário de fábrica. Trabalhava 16 horas por dia para sustentar nossa família, mas nunca conseguia sair da pobreza. Eu via ele se humilhar diante dos patrões, aceitar desrespeito, engolir o orgulho todos os dias. E eu jurei que nunca ia ser como ele. Isabel sentiu o coração apertar. Mas você se tornou pior que os patrões que humilhavam seu pai. Eu sei, Magnus concordou. E ele ficaria envergonhado de mim se estivesse vivo para ver o que eu me tornei. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro de Magnus. Nunca é tarde para mudar, Magnus. Helena sempre acreditou que as pessoas podiam se redimir. Magnus olhou para ela com gratidão. Helena, eu preciso pedir desculpas especialmente para você. Você cuidou de Helena quando ela mais precisava.
e eu a afastei dela nos últimos meses de vida. Helena me perdoou antes de partir. Helena disse suavemente. Disse que entendia que você estava perdido e que esperava que um dia você encontrasse o caminho de volta. Magnus desabou a chorar. Não era o choro controlado de alguém tentando manipular a situação. Era o choro profundo de alguém que finalmente entendia a magnitude do mal que havia causado. Todo o restaurante observou em silêncio respeitoso, enquanto um dos homens mais poderosos da cidade se quebrava completamente, enfrentando pela primeira vez as consequências emocionais de suas ações. Isabel se levantou e olhou para todos os presentes. Hoje aprendemos algo importante. Aprendemos que nenhum tirano é invencível quando as pessoas se unem. Aprendemos que a coragem de uma pessoa pode inspirar a coragem de muitas outras. E aprendemos que até mesmo quem causa muito mal pode escolher mudar. Magnus levantou a cabeça, ainda com lágrimas nos olhos. Vocês me deram uma segunda chance que eu não mereço. Não vou desperdiçá-la. E pela primeira vez desde que Isabel o conhecera, Magnus Santoro falou com sinceridade absoluta. 6 meses depois daquele dia transformador no Vila Toscana, a cidade havia mudado de uma forma que ninguém poderia imaginar. A história da garçonete corajosa que enfrentou o tirano se espalhou como fogo, inspirando pessoas em toda a região a se levantarem contra seus próprios opressores. Magnus cumpriu todas as promessas que fez. As indenizações foram pagas integralmente. Teodoro reabriu seus supermercados, agora em 3 locais diferentes. Roberto expandiu sua transportadora. Marisa abriu uma floricultura ainda maior que a anterior. Carlos transformou a oficina do pai em uma rede de 5 estabelecimentos. Mas a maior transformação foi na própria pessoa de Magnus. Ele doou 60 milhões de reais para as instituições de caridade que Helena queria beneficiar, criando o Instituto Helena Santoro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E ele próprio passou a trabalhar como voluntário, dedicando suas manhãs a organizar campanhas de auxílio. Isabel, Magnus disse numa tarde qualquer, quando veio almoçar no Vila Toscana como um cliente comum. Eu queria agradecer. Agradecer por quê? Ela perguntou, servindo seu prato favorito. Por me dar a chance de me tornar o homem que meu pai gostaria que eu fosse. Isabel sorriu. Magnus, você sempre teve essa chance. Só precisava de coragem para usá-la. O Vila Toscana se tornou símbolo de resistência e transformação. Pessoas de outras cidades vinham conhecer o restaurante onde uma garçonete comum provou que uma pessoa corajosa pode mudar tudo. Donato promoveu Isabel a gerente geral. Carmen assumiu o treinamento de novos funcionários, ensinando que dignidade não é negociável. Leandro voltou a sorrir enquanto trabalhava, livre do medo que o paralisava. Na parede principal do restaurante, uma placa singela, em memória de Helena Santoro, que acreditava que todos merecem uma segunda chance de fazer o bem. E embaixo, uma frase que se tornou lema da cidade. A coragem de um pode libertar a todos. Isabel olhava para aquela placa todos os dias e sorria, sabendo que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Não importa quão poderoso seja o tirano, ele nunca consegue derrotar um coração corajoso. Porque no final, o que realmente importa não é quanto poder você tem sobre os outros, mas quanto amor você é capaz de espalhar pelo mundo.